merecia fazer 2-3 do Botafogo. Eita! É verdade. 2-3. Houve lance aí para finalizar. Esse do Luan foi muito interessante também. Olha que bela jogada. São Paulo no Brasileiro, você para ver a campanha de São Paulo no Brasileiro, é espetacular. Não, Depois que o Crespo chegou, não, São é Paulo... boa. Não, é espetacular, doutor. Depois que o Crespo chegou, São Paulo subiu. É o Bayern de Munique, é do Não, a do Crespo é espetacular. A do Crespo depois, vamos falar o que eu tô falando. E você vê que o Crespo não chegou com um caminhão de ideias na cabeça dos jogadores. E aí os jogadores absorveram, o resultado está nítido em campo, o quanto o São Paulo melhorou com ele. Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do Jogo Aberto, o pessoal falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Botafogo. Vitória muito importante, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Crespo, após a sua chegada, o São Paulo vem fazendo uma boa campanha, um aproveitamento muito bom. Agora já vira a chave, se prepara para essa partida contra a LDU. Primeira partida das quartas de final da Libertadores. Esse primeiro jogo fora de casa, lá na altitude. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal falou, a repercussão, né, dessa vitória do São Paulo contra o Botafogo. Já deixar os créditos aqui na descrição, o Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes. Você, torcedor tricolor, escreve aqui nos comentários a sua cidade aí, de onde você está assistindo esse vídeo. Tem gente aqui do Brasil inteiro, até mesmo de fora do Brasil. Então comenta aqui abaixo a sua cidade, mas agora sem enrolação. Bora pro vídeo, galera. O Botafogo eliminado de tudo, menos o Campeonato Brasileiro. E eu não entendi a escalação. Danilo de ponta direita, mexeu no time, Marlon Freitas no banco. Olha, não sei não, hein? De vez em quando eles inventam muito. E a crítica, na minha opinião, tem que ser feita. Agora o São Paulo não tem nada a ver com isso. Jogando diante do seu torcedor, Cicinho foi lá, sério, firme e conseguiu um resultado de placar curto, 1-0, mas que valeu 3 pontos. Exatamente, Renato. E em meio a todos esses desfalques, o Crespo consegue encontrar uma equipe competitiva, né? A gente vê o Dineno fazendo gol, isso é bom. O Rigoni voltando e já dando as caras, que é um cara, assim, que com a camisa do São Paulo, ele pode retomar o bom futebol dele. O Luan voltando, o Luan jogando um bolão, assim. Então, o Crespo vai dando essa confiança aos jogadores e passa muito pela questão do Crespo, que em 11 jogos são 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, assim, o São Paulo torna-se cada dia mais uma equipe competitiva e fez isso contra o Botafogo e agora é concentrar para a Libertadores, que é outra pauleira, é uma outra competição, mas o caminho do São Paulo é muito bom. Então, a hora que voltar, né, se voltar, no caso, as peças aí na qual o São Paulo tem a sua melhor, digamos assim, o seu melhor rendimento, que é o Lucas, Oscar, enfim, o São Paulo vai ficar ainda muito mais forte. Ronaldão, é o seguinte, o São Paulo chega à mesma pontuação do Botafogo, o time carioca tem uma vitória a mais, e agora o Ronaldo comentarista, não o Ronaldo torcedor. Quais são os limites para esse São Paulo, no Brasileirão e também na Libertadores, para você? Olha, pelo que está apresentando o Crespo, mesmo com desfalques, né, essa equipe, ele consegue ter um plano de jogo, é impressionante, porque o jogo foi difícil contra o Botafogo. E o filho do homem tá dando mole aí, o filho do homem, eu falei na sexta-feira, eu tentei até preservar um pouquinho, mas daqui a pouco o Textor vai dar na medalhinha dele, porque só para de inventar, irmão. Inventou. Vai inventar contra o São Paulo, jogando na casa do São Paulo, já caiu das competições aí, agora só tá no Brasileiro, vai fazer o que no Brasileiro? Passar vergonha com o Botafogo? Agora o São Paulo tá num caminho onde tem o treinador atuante, isso é legal. O Crespo voltou com uma outra pegada no São Paulo, porque com a primeira passagem dele aqui também, foi muito, né, de love, aquele negócio de amor. Mas ganhou um Campeonato Paulista naquela passagem, não também, vencia nada desde 2012. Então, mas também não estava com essa força toda, foi mandado embora até. Aí o Rogério Ceni já estava ali no estacionamento, eu falei, vou subir aí, tá ali coisa. Tava onde? Tava no estacionamento. Por incrível que pareça, o Rogério Ceni estava passando naquela época, já entrou e já subiu o time do São Paulo. Acho que prejudicou o Crespo na primeira passagem foi exatamente essa sombra do Rogério Ceni. Hoje ele já tem mais liberdade para trabalhar. Então, assim, não tem essa sombra de um ídolo por trás. Mas a questão também, acho a pandemia, Cicinho. Não tinha torcedor no estádio, não tinha tudo, então estava muito fechado. Então isso também acabou atrapalhando. Porque isso também ajuda a equipe de São Paulo jogando principalmente no Morumbi. Muito bem, ó. Já tem o Corinthians. Vem ao Jogo Aberto. Que bom! São Paulo venceu 1-0 o Botafogo. Ótimo resultado diante de uma equipe forte. David Ancelotti, que escalação foi aquela. Quero começar com o Sgarbi. Que isso, que moral. Sgarbi, você que maratona na vida, nos jogos.
tem duas situações interessantes. Primeiro, eu gostei da sua felicidade ao falar de São Paulo. Claro que veio São Paulo, queria um programa inteiro sobre São Paulo. Era só pra mudar de assunto, eu não tinha tocado nisso. Mas um bom treinador, muitas vezes, ele pode aparecer no momento difícil, nos problemas. É a grande verdade. Olha que bonito. O Crespo, ele tem os mesmos problemas que o Zubeldia tinha no São Paulo. Lesões, elenco curto, uma situação turbulenta também envolvendo questões da torcida com diretoria. As dívidas. As dívidas, os mesmos... mas é verdade. Os mesmos problemas. Só que o cara em campo, ele tá fazendo São Paulo jogar bola. E um jogo sem atacante praticamente. Ele tinha o Dineno, que é um cara que foi pouquíssimo utilizado, e o Rigoni, de menos. Foi um jogador que chegou agora também, por exemplo. Um ataque de São Paulo... o Tapia, é verdade, esqueci do Tapia. É um ataque de São Paulo que não é o titular, longe disso. Pô, São Paulo produziu no jogo. São Paulo jogou bem, São Paulo rendeu. Jogadores estão jogando bem. O treinador do outro lado inventou também, hein? O treinador do outro lado lá, filho do Ancelotti. Eu dei moral pra ele aqui, mas tá difícil, mas o São Paulo no Brasileiro, você para pra ver a campanha do São Paulo no Brasileiro, é espetacular. Não, depois que o Crespo chegou, São Paulo... boa. Não, é espetacular, doutor. Depois que o Crespo chegou, São Paulo subiu... é o Bayern A do Crespo é espetacular. A do Crespo depois, vamos falar o que eu tô falando. O São Paulo hoje no Brasileiro tá rendendo, tá bem. Vocês estão falando do Ancelotti Mas, ou do Crespo? doutor, o senhor defendia o Zubeldia. Mas sempre defendi. Eu aprendi isso no São Paulo. Eu sempre vou defender o técnico que está trabalhando. Porque não adianta destruir. Você vê, o Abel foi mantido. Tem limites. Tem limites. Bom. O que ela falou Agora ali, foi viu, bem, doutor. Tem Se limites. recuperou rápido. Voltou à direção. Tem limites. Mas o São Paulo com o Crespo é outro time. Um time que está muito bem organizado, que tem uma defesa coesa, os volantes saem bem pro jogo. O São Paulo merecia fazer 2-3 no Botafogo. Eita! É verdade. 2-3. Houve lance aí para finalizar. Esse do Luan foi muito interessante também. Olha que bela jogada. O São Paulo jogou bem. São Paulo jogou muito bem. Chamou com a mão, pô. Vai ser difícil alcançar o trio da frente, mas tá ali buscando uma vaga na Libertadores, é isso que importa. Chiquito, para você, o São Paulo é uma surpresa nesse momento, porque realmente a recuperação é nítida do brasileiro. E olha, todo remendado o time, né? Porque já não bastassem os desfalques que a gente já conhece, ainda não tinha ontem o Bobadilha, o Luciano, dois jogadores que nunca jogaram juntos ali, né? O Tapia e o Dineno. O Dineno, 1 ano sem fazer gols, né? No 5º jogo dele pelo São Paulo. O Rigoni, com o Crespo ele joga, né? É impressionante. Ele teve pelo menos duas possibilidades de fazer um gol. É um cara que se identificou, né, rapidamente com o clube. E é isso, o Sgab tem toda a razão. Acho que o Crespo está encontrando soluções e isso é o que se cobra de um treinador, na dificuldade. E mais do que isso, no discurso do tipo, não estou fazendo mais do que a minha obrigação, São Paulo não vai ganhar o mundo, não é isso. Não, nós vamos jogo a jogo, passo a passo. O Cicinho falou que é campeão Libertadores. Eu acho que é um candidato. Eu acho que é um candidato. Sabe, Chico, o que a gente mais vê é treinador dar desculpa. É isso. Machucou, foi expulso. O Crespo é exatamente o contrário. Ele é exatamente o contrário. É o que eu tenho, eu vou trabalhar com isso, vou exigir os caras o máximo. E ele tem aquela postura que eu falo que é elegante, que sabe cobrar, que não fica falando por trás. Então, eu acho que... O próprio Rigoni, né? Qual é a sua influência? Zero. Eu sou um piloto de Fórmula 1 aqui. Me dá um carro e eu tenho que fazer... E ele é um gestor dos profissionais ali, Chico. E para os jogadores isso é muito importante, saber gerir. E dar confiança para os jogadores que foram entrar. Então eu vejo assim, o Tolói entrou muito bem ontem, estreou bem. Verdade. Gostei da atuação dele. Então eu acho que o São Paulo hoje tem um padrão tático. Independente de quem jogue, né, eles vão entrar e saber o que tem que fazer dentro de campo, Renato. Que inveja de times que têm técnicos acima da média, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo. Tira o olho, hein, Rê? Tira o olho. Everton, de verdade, o São Paulo é um time que tem muitos problemas com o departamento médico. A cada rodada eu penso, gente, e agora? E o Crespo encontra uma solução para continuar vencendo e jogando de uma maneira convincente. Olha o Crespo de BH. E muito rapidamente, né, Rê? Muito rapidamente. O Crespo tem cheiro de São Paulo, tem muita sintonia com o clube, né? Daí ele chega, mas tem um ponto, Renata, que se faltava um pouco de organização por parte do Zubeldia com São Paulo, o Crespo encontrou um grupo fechado, mas que tinha algumas dificuldades com as ideias do Zubeldia, né? Então, quando o treinador chega e encontra o grupo fechado, o grupo coeso, fica mais fácil dele implantar as ideias dele. E você vê que o Crespo não chegou com um caminhão de ideias na cabeça dos jogadores. E aí os jogadores absorveram, o resultado está nítido em campo, o quanto o São Paulo melhorou com ele. O mesmo eu não posso dizer, por exemplo, do que o Sampaoli encontrou aqui. Eu estou pegando o Galo como referência, porque o que o Sampaoli encontrou no Atlético foi terra arrasada. O Cuca ficou quase 9 meses aqui
e o Atlético é um nada. Então, o grupo nem fechado, o grupo tá. Então, chega, encontra terra arrasada, time desorganizado e um grupo que não é fechado. Aí é o contrário. Aí o Crespo encontrou algumas dificuldades que os caras tinham para absorver as ideias do Zubeldia, mas com um grupo fechado. Então ele chega e impõe as ideias dele, que nem são tantas muito complicadas. Ele é um cara que conhece o clube conhece ele e o resultado está nítido. O São Paulo está jogando futebol redondinho e será assim um duro adversário na Copa Libertadores. Olha, a gente só tá falando aqui dos desfalques do São Paulo. Realmente, o Crespo tem feito mágica, gente. Sgarbi, é pra você ter orgulho do seu treinador, diferentemente de mim. Orgulho, bom demais, hein, Crespão? Monstro. Rê, é muito comum que nossos homens... É isso, torcedor tricolor. Pessoal do Jogo Aberto falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Botafogo. Resultado muito importante. Com essa vitória, o São Paulo vai a 35 pontos do Campeonato Brasileiro. E após a chegada do Crespo, o time com aproveitamento muito bom no Brasileirão, cola ali no G6 do Campeonato Brasileiro. O Dineno, que marcou o gol, até se emocionou, né? Já tinha mais de um ano ali que ele não marcava, passou por uma lesão grave, uma lesão séria, se recuperou e ontem tendo a chance de titular nesse time do São Paulo, marcando um gol importante que deu a vitória e os 3 pontos. Agora é virar a chave e se preparar para a partida contra a LDU, né? Um jogo difícil, partida fora de casa, mas o São Paulo, eu acredito que é o favorito, né, para avançar para a próxima fase da Libertadores, mas é claro, sempre respeitando o adversário, né? O LDU, principalmente jogando em casa, é um time difícil de se enfrentar, a altitude dificulta bastante, né, para qualquer equipe que vai jogar lá na altitude, mas entrar ligado com atenção e quem sabe trazer pelo menos uma vitória aí com um placar de 1-0 já seria um baita resultado. Até um empate seria um bom resultado, para o São Paulo, mas é aguardar essa partida na próxima quinta-feira. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você é torcedor tricolor que está confiante, acreditando na vitória do São Paulo para essa partida. Vai ter a volta do Luciano Ferreira, ainda não vai ter a volta do Lucas nem do Oscar, machucados. Alguns jogadores também ainda seguem no DM, mas para essa partida aí contra a LDU a gente vai ver um time mais completo, né? Um time titular, o que o Crespo tem à disposição agora no momento para esse jogo importante contra a LDU. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.